Semana Literária aqui no Colégio Nie, e eu tô aqui com a coordenadora a Cris, que vai falar um pouquinho pra gente o que rolou nessa Semana Literária este ano aqui no Colégio Nie. Né, Cris, tudo bem? Tudo bem, Cá? Tudo jóia? Essa semana literária é a nossa quinta semana literária. Nossa Senhora. O tempo passa, Tá né? voando, né, Cris? Muito, voando muito. A semana literária desse ano foi muito especial. Ela teve como tema o clássico do Pequeno Príncipe. Ai, que legal. E as crianças, num momento tão conturbado que a gente vive em sociedade, foi um momento que a gente conseguiu unir a literatura, que é uma literatura clássica, um dos livros mais editados no mundo, né? Um livro mais exposto no mundo. E é um clássico que toda criança deve conhecer. E aí as crianças, nesse período, né, da Semana Literária, eles exploraram o livro, todas as mensagens, que são mensagens muito profundas, né? Conhecendo quem são os personagens, quais eram as mensagens por detrás, os valores que ele trazia, o Pequeno Príncipe, a respeito do amor, da amizade, da generosidade. Então foi uma semana assim repleta de atividades muito gratificantes, né? Nós tivemos uma oficina muito bacana sobre a árvore da generosidade, que a gente contou com a musicoterapeuta, a Jaciane Milani. Ela veio fazer oficinas com os nossos alunos, né? Os nossos alunos de nível 4 até o 5º ano fizeram oficinas de contação de história da árvore da generosidade, que era uma história da árvore que se comprometia com o bem-estar do outro, né? E as crianças saíram dessa história com essa mensagem, né? E o objetivo, a gente até criou a nossa árvore da generosidade. Lá na nossa cantina, nós fizemos folhinhas e cada criança escreveu atos de generosidade que a gente pode ter com o nosso próximo para fazer a vida dele melhor. E nós temos um compromisso, e a gente colou, né, essas folhinhas na parede, né? E o nosso compromisso é que nenhuma das folhas pode cair. Então, todos nós estamos responsáveis por cuidar dessas árvores, dessas folhas, né? E foi muito bacana. As crianças se sensibilizaram bastante com a história, os pais também, porque a gente passou para casa, né? A tarefa também de escrever em uma folha o que a nossa família faz para contribuir de uma forma generosa com a sociedade. Foi bem interessante, foi muito gostoso. Muito legal. E paralelo à Semana Literária, paralelo a tudo isso, a essas contações de história, é tão gostoso porque as crianças do Fundamental, durante essa semana, elas se responsabilizam em contar histórias para os alunos da educação infantil. Ai, que legal! Jura? É muito engraçado porque assim, aí eles escolhem o livro, eles treinam na sala de aula, né? Por exemplo, eu vou contar essa história para alunos de 2 anos. Então, qual linguagem que a gente tem que usar? Como que eu devo me comportar? E é um outro papel que eles exercem, um papel de contador. Então, eles têm um compromisso de levar essa história da maneira mais gostosa e mais lúdica possível. E também é uma delícia. Com certeza. Eles amam, eles se entregam na responsabilidade, eles têm esse compromisso. Às vezes, eles levam até histórias para casa para treinar, para sair tudo perfeito na hora de fazer a atividade. São uma graça. Incorporam o professor, né? Isso, exatamente. Eles incorporam a personagem, né? A personagem do professor. É bem interessante. Então, assim, durante essa semana literária, nós tivemos várias atividades acontecendo, mas a gente fez um outro paralelo. Além da literatura, além das crianças conhecerem o autor, a gente faz um trabalho durante a Semana Literária que não é só da professora de português. Tá? Não é só a professora de português que tem o compromisso com a literatura. É também a todos nós, todos os professores, o professor de inglês, a professora de educação física, a professora de música, todos eles se comprometem com a temática da Semana Literária e trabalham à sua maneira. Então, por exemplo, os alunos do 5º ano, eles estudaram Saint-Exupéry, o autor. Então, com a professora de português, eles fizeram a biografia de Saint-Exupéry. Quem era esse autor?
Na sequência, a professora de história trabalhou com eles a linha da vida. Quando ele nasceu, o que aconteceu, né? E o que acontecia no mundo enquanto ele escrevia. Que mundo era aquele, né? A professora de geografia, por sua vez, trabalhou com os alunos o país natal de Saint-Exupéry, que foi a França. Então, eles estudaram sobre o relevo da França, como que são as características desse país. Então, na verdade, é um trabalho muito rico. É um trabalho que a gente tenta, durante essa semana, trazer a literatura como algo divertido, algo prazeroso, despertar esse interesse dos alunos. E aí, a gente, professor, tem essa coisa, a gente é muito, eu sempre brinco muito com a minha equipe, a gente fala, a gente inventa muita moda, né? Depois a gente não sabe nem se a gente vai dar conta de fazer. Mas a gente teve, nas nossas reuniões, a gente estava pensando, e quando a gente escolheu o trabalho com o Pequeno Príncipe, tem toda a questão do Pequeno Príncipe, do Saint-Exupéry, que a história fala de um aviador, né? E esse ano, por uma feliz coincidência, a gente comemora a conquista da Lua. São 50 anos. Agora, em julho, a gente completa 50 anos da conquista do homem à Lua. Olha! Então, nós fizemos um paralelo da história com a conquista, né? E nós tivemos uma noite muito especial aqui na escola. O pessoal do Centro Astronômico de Jaú, né, na figura do Francisco e de todos aqueles pesquisadores e admiradores da Lua, né, do espaço, eles nos proporcionaram um momento único aqui na escola. Foi no dia 15 agora no mês de maio, nós tivemos a observação da Lua aqui. Então, os alunos tiveram uma aula à noite, aqui na nossa quadra. Jura? Muito lindo, foi muito lindo. Eles tiveram uma aula com o Francisco a respeito de todas as curiosidades, os alunos do 5º ano, eles prepararam perguntas sobre as curiosidades que eles tinham a respeito da chegada do homem à Lua, sobre o universo, né? E eles fizeram essas perguntas para o Francisco. Então, nós tivemos um primeiro momento onde os alunos tiraram as suas dúvidas, conheceram um pouquinho sobre a história da chegada. E depois nós tivemos aqui 5 telescópios, onde os alunos de todo o fundamental puderam observar de perto a Lua. E foi uma lua linda. Estava uma lua linda no céu. Então, assim, essa foi a nossa aula de abertura, né? Então, foi o que disparou a nossa semana literária. Foi uma semana muitíssimo especial, realmente. As crianças ficaram muito entusiasmadas com o tema, porque esse tema é apaixonante também, a astronomia, né? Já gera curiosidade em nós e foi muito interessante. Aí, durante a semana seguinte, nós tivemos toda a semana literária e nós tivemos o encerramento agora no dia 24 de maio. O encerramento também foi muito gostoso. Foi um momento em que a gente conseguiu concluir ali tudo aquilo que nós trabalhamos ao longo desse período. Os alunos puderam expor aos pais todos os materiais, toda a confecção. E nós tivemos também um outro momento que foi assim extremamente emotivo, que os alunos do 1º ao 3º ano, eles apresentaram para as mães, né, uma música com o professor de música, né, com o nosso professor de música, o Daniel, eles apresentaram uma música em homenagem ao mês das mães. E eles, nesse período, os alunos estudaram o Pixinguinha. E eles cantaram a Rosa, que é uma música super bem elaborada, que também tem a ver com a temática do Pequeno Príncipe. Foi lindo, foi muito lindo mesmo. Assim, a gente está muito satisfeito. Nós tivemos também uma coisa bem legal, que foi o teatro em inglês. Os alunos apresentaram um trecho da história do Pequeno Príncipe, os alunos do 4º, para os pais no dia do encerramento, em inglês. Olha isso! Em inglês? Porque é importante. A gente tem, dentro da escola, a gente tem uma cultura de valorizar a língua inglesa, né? Através de diferentes projetos que a escola tem, através do bilíngue. Mas na nossa carga horária,
já para todos os alunos da escola, já é uma carga horária robusta e os nossos alunos sim têm condições de apresentar uma peça teatral em inglês. E assim, foi também muito interessante. Aí para os pais, a gente teve tradução também, né? É verdade, porque se fosse eu já não ia entender. A gente teve a tradução e as crianças estavam bastante empenhadas em fazer bem o papel. Foi muito gostoso. Foi uma semana, assim, repleta de grandes emoções, assim, o pessoal envolvido. Então, os pais que quiserem conhecer um pouquinho como foi a nossa semana literária, também lá no Facebook da escola, no Instagram, a gente tem as fotos de todas as atividades que os alunos fizeram. De todas as atividades, nós tivemos um registro, né? E foi muito bacana. Foi assim... e a gente teve uma participação também bastante especial do nosso professor de física, o Éder. O Éder é nosso professor do ensino médio. E ele participou também fazendo uma aula a respeito de astronomia. O Pequeno Príncipe no Mundo das Estrelas foi a aula, né? E foi muito gostoso, porque ele também participou como professor de física, mas também como pai, né? Porque ele também tem filhos nessa faixa etária. Foi uma experiência muito, muito gratificante, assim. Foi bem bacana. Eu não falo, gente, que o NIE é demais. É muito emocionante. Isso é muito legal, né? Você saber que seu filho está numa escola assim, né? Que tem esses projetos maravilhosos, que encantam, que dão essa cultura para o seu filho, né? Porque é uma forma da criança estudar o livro, né? O autor e aprender de verdade, não é? Porque eu li O Pequeno Príncipe, mas eu já esqueci, né, como que era o livro, não conheci o autor dessa forma, né? Você vê, eles conheceram até a cultura dele, onde ele vivia, né? Tudo, né? Olha que bacana, que legal isso. Depois tiveram uma aula à noite, olha só, de céu aberto, não é? É só o NIE mesmo, né? Para programar essas coisas e ter realmente, né? Muito bacana, demais. Foi muito legal. Realmente, esse ano foi um ano... Todo ano a gente pensa assim, nossa, a gente superou esse ano. E eu combinei com a equipe, nossa, a gente está a cada ano se envolvendo mais e tem mais e mais. Então, assim, o próximo ano... o nosso desafio é ainda maior. Vai ser, né? Que será, hein? A gente tem que superar esse. Mas os projetos da escola não param, né? A escola nunca para, gente. Não para. A gente já está em ritmo de fim de semestre, né? Já aproveito aqui para convidar todos para participar da nossa festa junina também, que vai ser no próximo dia 15 de junho. Aqui no colégio mesmo, vai ser um momento de confraternização, um momento cultural também. Isso é muito importante deixar muito claro, que o papel de toda a escola é promover a cultura. E não é qualquer cultura, é aquela cultura, muitas vezes, que não é acessível. Sim. Então, o nosso repertório, o repertório de músicas que estarão sendo apresentadas na nossa festa junina foi selecionada a dedo, para que as crianças conhecessem o que é o clássico, um clássico da nossa festa junina, realmente. Né? Então, assim, vai ter Luiz Gonzaga, vai ter Gonzaguinha, e é isso que a gente precisa hoje. A gente precisa também promover a cultura. Uma cultura que não é tão acessível, uma cultura que às vezes fica para um segundo plano, né? É um lado B, vamos dizer assim. É um lado B. Então, a gente convida todos a participarem da nossa festa, que vai ter também as barracas das instituições, vai ser bem gostoso. Então, o semestre está quase acabando, mas ainda a gente tem muita coisa pela frente. Tem. Vixe, tem coisa ainda, mas que legal. Então, fica aí o convite a todos para vir prestigiar a festa junina aqui do Colégio NIE, dia 15, a partir das 16 horas, né? Isso, exatamente. A partir das 16, todos estão convidados. É isso aí. E parabéns mais uma vez, Cris, para você, toda a equipe do colégio, dessa semana literária e tudo que a escola oferece aí. Muito obrigada, eu que agradeço, viu, Karina? Imagina. E fica mais uma vez o convite para você vir até a escola para conhecer, aproveita aí, né? Está encerrando um semestre, vai começar outro, vem aí conhecer, né? A escola, matricular seu filho, né? Venha conhecer sempre, a escola está de portas abertas para você vir conhecer. Um beijo.